Salve, salve, meus amores! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre movimentos separatistas. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução para você ter condição de compreender os movimentos separatistas, saca? Quando eu penso em movimento separatista, a própria palavra diz, cara, há uma cisão, há uma separação. E nesse processo de separação, eu e você precisamos entender que esses movimentos eles são formados pelo quê? Formados por pessoas que não conseguem mais se identificar. Professor, mas por que essas pessoas não conseguem se identificar? Por fatores culturais, por fatores sociais, por fatores religiosos. Quando você há um fator onde quebra aquela ligação entre as pessoas de um mesmo povo, de povos diferentes dentro do mesmo território, nós temos esses movimentos separatistas. Por quê? Os propósitos, a forma de governo do seu país já não comunga com o anseio da população. Para nós entendermos isso assim de forma bem tranquila, cara, nós precisamos retomar alguns conceitos que você aprendeu há algum tempo. Saca só, primeiro conceito que é necessário ser abordado, o conceito de Estado. Professor, o que seria o Estado? A primeira coisa que você tem que lembrar é: o Estado é um conceito abstrato. Eu não pego no Estado. Senhor, mas espera aí, eu moro no Estado, eu estou pisando nele, e aí? Não, você pisa no território. O Estado ele é um conceito abstrato, e esse conceito ele é composto por pelo menos 4 elementos. Uma população permanente, um território definido, governo com suas capacidades e a capacidade de se relacionar com outros países. Professor, como é que se dá essa dinâmica do Estado? Vem comigo, pensa comigo. Eu preciso ter uma população permanente. E quando eu penso em uma população permanente, a população que reside no lugar, eu vou lembrar, essa população geralmente ela está interligada pelos mesmos anseios, pelas mesmas vontades, pelos mesmos desejos. Professor, elas precisam ser todos do mesmo povo? Não, não necessariamente. Eu vou entender que população é todo o conjunto de pessoas que residem num país. Pode ser nativo, pode não ser nativo, pode ser imigrante. Todas as pessoas que estão residindo naquele país ou naquele estado, eu vou chamar de população. E o que une essas pessoas? Nós chamamos de forças centrípetas. Forças centrípetas. Professor, o que seriam as forças centrípetas? Religião, a cultura, os costumes, o modelo de governo, tudo aquilo que traz união, junção de um povo, nós vamos chamar de forças centrípetas. Essas forças centrípetas, elas são fundamentais. E o inverso também é perigoso. Porque quando eu tenho atuando numa região as forças centrípetas, isso está trazendo união da população. União da população. Agora, quando eu tenho uma atuação das forças centrífugas, as forças centrífugas é aquelas forças que causam as separações. É elas que vão causar o que nós chamamos de movimentos separatistas. Quando eu tenho forças antagônicas que trazem desunião, a questão religiosa, questões políticas, questões que eu posso chamar de culturais, entre povos diferentes, língua, tudo isso são forças antagônicas, forças centrífugas que fazem com que as pessoas tendem a buscar uma separação. Outro fator importantíssimo é um território definido, cara. Quando eu falo de território definido, eu estou falando de espaço. Todo estado ele necessita de um território. Repito, todo estado precisa de um território, de um espaço físico. E esse território, cara, ele é importante na construção da identidade, ele é importante na concepção das riquezas e também da soberania. Professor, quem garante a soberania do Estado? O Weber vai dizer que o Estado ele tem um monopólio da força. O que é o monopólio? O direito de usar a força, o direito exclusivo de usar a força para garantir o quê? Garantir cidadania, para garantir o território, a propriedade privada, e por aí vai. E eu tenho também a ideia do governo do Estado. Senhor, o governo agora é abstrato? Não, cara, o governo não é abstrato.
Governo, ele não acontece de forma abstrata, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vem para cá. Segundo conceito nosso, governo. Governo já não é abstrato. Por que governo é abstrato? Porque é o governo que exerce poder no Estado. Sabe? O Estado é um conceito, mas quem dá cara para o Estado? Quem exerce poder no Estado? O governo. E esse governo ele pode acontecer de múltiplas formas, mas eu tenho dois modelos de governo mais representativos: o presidencialismo e o parlamentarismo. É exatamente essa organização aqui, ó, essa organização do governo que vai dar um caráter especial. Aí eu tenho um governo presidencialista, onde eu tenho a concentração desse poder num governo central ou não, certo? O governo presidencialista, o presidente ele exerce influência sobre todos os estados ou os entes federais. Já no parlamentarista, o presidente ou o rei, ele mantém a figura de chefe de estado, mas o governo ele é exercido pelo parlamento, pelo conjunto de pessoas ali que compõem o parlamento. Terceiro conceito muito importante, cara. Só voltando aqui no governo, lembra que o governo é quem exerce a força do Estado. Nação. Lembra que o Estado ele precisa ter uma população permanente. Quando eu falo de população permanente, eu tenho que entender que nação é o conjunto de pessoas. Nação é um conjunto de pessoas que tem as mesmas características, a mesma história, o mesmo fator cultural, aquilo que causa junção, que nós chamamos anteriormente de forças centrípetas. Uma nação são pessoas que se identificam com a mesma história, com o mesmo contexto, e isso traz união por meio da língua, por meio da cultura, por meio da religião. É por isso que eu posso falar que existem nação sem Estado, mas não existe Estado sem nação. E no mesmo Estado eu posso ter várias nações, entende? Eu posso ter várias nações habitando o mesmo Estado, mas ele não tem Estado sem nação. Sacou isso? Ou ficou meio confuso? Volta para cá então. Saca só, eu tenho nações no mundo que não tem Estado. Exemplo, os curdos lá no Oriente Médio. Os curdos é uma nação com a mesma cultura, com o mesmo propósito, religiosidade, com forças centrípetas que causa junção, mas eles não possuem território, e até um sonho, uma busca deles por território. Beleza? Tem também um exemplo aí mais clássico, os ciganos. Os ciganos é um povo separado, fragmentado em vários territórios, mas continua sendo um povo, uma nação, porque tem a mesma cultura, a mesma dinâmica. Beleza? Tranquilo? Vem para cá, terminando. Professor, e o que seria o território? Território é o espaço onde a força política é exercida. Território é o espaço onde a força política é exercida. Quando eu falo de território, eu estou falando automaticamente de poder. Quando eu falo território, cara, lá na geografia clássica, o Ratzel, o alemão Ratzel, ele definia que o espaço ele era vital, sabe? O espaço era fundamental, o território. E ele defendia a ideia de que os territórios deveriam e tinham o direito de se expandir em busca de matérias-primas e tal. E essa ideia até foi fundamental para as guerras, essa ideia foi fundamental também por alguns regimes autoritários que advogavam o direito de expansão e de domínio. Isso justificou, por exemplo, a colonização da África, né? A colonização da África. E por último, eu tenho fronteiras e limites, cara. Fronteiras e limites. Professor, o que é fronteira? Fronteira não é a mesma coisa de limite? Não. Está relacionado, mas não é a mesma coisa. Fronteira é uma área próxima a essa divisão de um estado para o outro, certo? Fronteira é a área próxima a essa divisão do estado para o outro. Não é a linha demarcada, é uma zona, é uma faixa, certo? E essa faixa é onde nós temos os maiores problemas ali de segurança nacional, porque é nessa faixa que você tem os tráficos, é nessa faixa que você tem as dinâmicas de tenta de quebra de soberania e por aí vai. E o que seria o limite? O limite seria
a linha fixa. Limite seria um fator natural, um rio, uma estrada ou apenas uma linha demarcada no mapa. Isso nós chamamos de limite. É o limite de um país para o outro. A fronteira é a faixa que envolve esse limite. Beleza? Deus abençoe vocês e até a próxima. Nós continuamos com esse negócio de movimentos separatistas.